Olá, paz do Senhor, meu nome é Larissa e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que tem queimado em meu coração nos últimos meses. Está aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, que é o texto que conta a história de Jairo. Eu vou ler só um trechinho para você, caso você não esteja com uma Bíblia ou caso você nunca tenha ouvido essa história. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. E eu vou parar aqui porque eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o trajeto do milagre. O percurso, a trajetória, né, do milagre. Sobre estar no caminho do milagre. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra seria esse, né? Estar no caminho do milagre. Porque do momento desse encontro que eu acabei de ler com vocês, até Jesus chegar na casa de Jairo, houve um percurso, houve um caminho. E nesse caminho, Jairo teve a fé dele provada algumas vezes, né? Jairo precisou lidar com algumas situações que eu gostaria de comentar com você hoje, porque é algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Jairo vai até Jesus, o adora, reconhece sua autoridade, se prostra, ora, pede, e Jesus concorda em ir com ele, né? Todas as vezes que buscamos o Senhor por algo, né, por alguém, por alguma situação, Jesus ele é tão misericordioso, tão amoroso, né, que ele jamais se negaria, né, a nos ouvir, né, a ouvir o nosso clamor. E quando Jesus ouve o clamor de Jairo, ele decide ir com ele até a casa de Jairo, né? Mas nesse percurso, nesse caminho de milagres, né? Nesse caminho até o milagre, coisas acontecem que põem a fé de Jairo em prova. Né? Por exemplo, Jesus ele é parado, interrompido no caminho por uma mulher, né? Por a mulher do fluxo de sangue, uma história linda, maravilhosa. Mas eu fico imaginando, né? O coração de Jairo como ficou no momento em que Jesus ele é parado. Porque Jairo precisou ver, irmãos, isso aqui, quando o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, isso me deu me pegou por dentro de uma forma, né? Porque Jairo precisou ver Jesus fazendo primeiro na vida dos outros, enquanto ele esperava. Às vezes, irmãos, Jesus vai usar, inclusive a nós, para operar na vida dos outros aquilo que a gente gostaria que ele fizesse na nossa. E olhe que coisa, irmãos, forte. É porque Jairo, ele precisava de um milagre e ele precisou parar e esperar Jesus, né, operar na vida daquela mulher, ver aquela mulher dando testemunho, ver a multidão maravilhada, enquanto ele está ali com a urgência dele. A segunda coisa que Jairo precisou ver foi o problema dele piorar. Como se já não fosse algo assim difícil, né? Ele vê Jesus parando para fazer primeiro na vida dos outros, para depois, né, dar continuidade no percurso com ele. Ele também precisou ver que a situação dele piorou, porque enquanto ele estava ali, vendo Jesus operando na vida da mulher, chegaram pessoas para dizer para ele: olha, sua filha já morreu. E ele não somente teve que ver a situação piorar, mas ele também foi desencorajado pelos seus amigos. Né? Olha, não vale mais a pena. Para com essa busca. Deixa o mestre aí, deixa ele operar na vida dos outros. Não tem mais jeito para você. Né? Basicamente foi isso, né? Resumindo, foi isso. O desencorajamento dos amigos de Jairo. Né? E Jairo precisou lidar com tudo isso. Mas sabe, irmãos, o mestre vira para ele, Jesus vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. E hoje eu queria trazer essa palavra porque quem sabe você não está como Jairo. Quem sabe você não está
né, tendo que lidar com a situação de ver Jesus operando na vida dos outros e pensando assim, nunca vai acontecer na minha. Ou quem sabe você está naquele momento em que está vendo as coisas piorarem. Ou quem sabe você está aí, né, desencorajado, olhando e pensando, não tem mais jeito, não tem mais para quê eu continuar clamando, eu continuar buscando Jesus para essa situação. Mas hoje eu quero fazer como Cristo fez com Jairo e dizer para você: não temas, crê somente. Porque, irmãos, foi a fé de Jairo ter permanecido que fez com que ele pudesse contemplar um milagre ainda maior do que aquele que ele havia buscado. Jairo buscou uma cura, mas recebeu uma ressurreição. Jairo queria apenas um milagre simples, que quem sabe até um remédio pudesse operar. Talvez não, mas o que Jesus tinha para ele era maior. Talvez você está olhando e está pensando, está demorando de Jesus chegar. Está demorando, está demorando, está demorando. Não é para mim, não vai acontecer na minha vida, não tem jeito. Não temas. Crê somente. Essa é a palavra do Senhor que eu queria dividir com você hoje. Permaneça crendo, independente das circunstâncias. Que o Senhor te abençoe, que seu dia seja próspero e que a sua fé seja fortalecida para a glória de Deus. Cheiro, fica na paz.